Vocês já perceberam que cada um de nós tem uma visão diferente sobre Deus? Alguns acreditam em um Deus bondoso que não condena ninguém. Outros acham que Deus é um tipo de pai que é obrigado a dar tudo aquilo que os seus filhos desejam. Há muito tempo existe esse pensamento egoísta de fazer um Deus conforme as nossas vontades e desejos. E esse tipo de ideia ainda existe e sempre haverá, pois o ser humano é movido pelo prazer. E quando esse Deus não faz nada para beneficiar um certo povo, eles levantam seus deuses de ouro e de prata na intenção de interagir com eles. E isso está acontecendo com algumas pessoas. Eles acham que Deus é somente amor, porém esquecem de que Deus também é justo e santo. Deus não tolera o pecado e vai julgar todos aqueles que viveram no pecado e não se arrependeram de suas práticas abomináveis. Olhar para Deus dessa forma é um pouco assustador, mas isso é necessário, pois Deus é justo e tem que julgar essas pessoas pelos seus pecados. Hoje em dia, Deus se tornou um ser aonde o dever dele é agradar os seus filhos com presentes e coisas preciosas. Esse Deus que os homens criaram em suas imaginações é um engano. Deus não é obrigado a nos dar nada. Ele é dono de tudo, tudo que há no mundo. Tudo foi feito por meio de seu poder e devemos desfrutar disso. Mas não devemos exigir coisas ao nosso Deus. É claro que devemos orar e dizer a Deus do que necessitamos, mas devemos tomar muito cuidado ao afirmar que Deus é o dono do ouro e da prata e ele deve dar isso aos seus filhos. Isso é uma mentira. É claro que Deus é o dono do ouro e da prata, pois ele criou todas as coisas e ele é dono de tudo. Mas os seus filhos exigir isso dele é um absurdo. A teologia da prosperidade acredita que uma pessoa que está com a sua vida financeira arruinada é porque existem demônios que estão afetando a vida dessas pessoas. Isso é outra mentira. Não há nas Escrituras nada que mencione sobre isso. Talvez Deus esteja usando essa situação para poder aprimorar a fé dessa pessoa, pois até na pobreza Deus continua agindo e ajudando o seu povo, mesmo que isso não seja feito de uma forma mais nobre. Nós queremos um Deus que nos dê casa, carro e uma boa vida financeira, mas nós não queremos um Deus que julga e que exige santidade de seu povo. Deus age nos mínimos detalhes, mas infelizmente algumas pessoas criaram um Deus que é obrigado a fazer coisas grandiosas para demonstrar o seu poder. Será que toda essa criação no mundo não é suficiente? Ou o sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente? Foi assim no deserto, no tempo de Moisés, quando o povo achou que Moisés não voltaria mais, ou seja, descer do monte Sinai, e fizeram um bezerro de ouro, e de acordo com a Bíblia, foi criado por Arão quando Moisés havia subido no monte Sinai para receber os mandamentos de Deus. O povo de Israel, então, forçou Arão a criar um ídolo que os reconduzissem ao Egito, aonde haviam sido escravos. Deus quer nos dar o melhor, mas nós continuamos com o nosso pensamento no Egito. É por isso que muitos por aí estão erguendo seus deuses de ouro e de prata. Homens e mulheres que dizem ser de Deus se levantam como profetas e servos do Altíssimo para dizer coisas que Deus não disse. Essas pessoas querem os aplausos do povo e em muitas ocasiões a adoração se torna algo secundário.
Ou seja, se der tempo, nós vamos adorar. A atração principal é o Deus que revela o RG, o CPF e a cidade onde a pessoa mora. Se Deus não fizer essas coisas, muitas pessoas ali acabam desistindo de ir no culto, pois o que eles querem é o espetáculo e a manifestação de Deus naquele lugar. Quando isso não acontece, eles largam tudo e criam o Deus conforme as vontades deles. O Deus que é maravilhoso quando cura, mas quando não cura, muitos o abandonam. Ou seja, quando tudo está bem, Deus está presente. Mas quando tudo começa a dar errado, Deus está ausente da minha vida. Esse é o pensamento de algumas pessoas. Esse é o tipo de Deus que nós estamos criando por aí. Um Deus que só existe nos momentos bons. Um Deus que não julga. Um Deus que ama e não se importa com os pecados de seus filhos. Muitas pessoas não sabem diferenciar o que é exortação e julgamento. Quando você vê algo de errado e está causando escândalo na igreja ou em qualquer outro lugar, você chama a pessoa em particular. E com amor e temor, você diz para essa pessoa sobre o perigo daquelas atitudes segundo as Escrituras. Ou seja, a Bíblia tem que ser a base para essa exortação, pois o Espírito Santo vai agir nessa pessoa e certamente haverá mudança. O julgamento é quando você condena uma pessoa e você está praticando os mesmos atos ou semelhantes. Pecado é pecado e ponto final. E seria uma hipocrisia você julgar uma pessoa e viver da mesma forma e pior ainda. Jesus julgou segundo a reta justiça. Os fariseus mandavam o povo praticar o amor e a misericórdia, mas eles mesmos não faziam isso. Eram pessoas hipócritas e mereciam ser julgados por Jesus naquele momento, pois os seus atos de justiça foram reprovados. É isso mesmo. Mas o Deus que os homens criaram não pode julgar e nem exortar, pois isso pode ferir os seus filhos. Infelizmente, vivemos em uma geração mimada, que se ofende por tudo. Quantas vezes eu recebi exortações e fiquei triste? Isso é natural do ser humano. Mas essas exortações serviu de lição para mim. Se hoje eu estou liberto de muitas coisas, é porque alguém, inspirado pelo Espírito Santo, se importou comigo e me disse que certa atitude que eu estava fazendo não era correto. Mas hoje em dia a exortação se tornou um julgamento e muitos não aceitam a correção de Deus. Um Deus que não exorta, que não julga, que não exige santidade para ir para o céu. Esse é o Deus que muitas pessoas criaram por aí. Meus irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, ajude o canal, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.